Então, pessoal, agora chegou a vez da classe Aves, tá certo? Essa figura que vocês estão vendo aí é um fóssil, né? E a primeira vez que esse fóssil foi apresentado, ele foi considerado como fóssil da primeira ave, né? Um fóssil de uma preservação extraordinária. Ele é datado de mais de 100 milhões de anos, né? Acho que 130 milhões de anos, tá? Ele foi descoberto na Alemanha, tá, pessoal? E essa primeira ave, né, ela foi denominada, né, pelos cientistas como Archaeopteryx litográfica, tá? Então é um fóssil extremamente bem preservado daquilo que os paleontólogos, né, e os especialistas, né, na evolução do grupo das aves considerou como a primeira ave, tá certo? Eu estou desatualizado, então eu não sei se existem fósseis, né, de um animal emplumado assim mais antigo, né, do que esse fóssil do Archaeopteryx, né? Era um bicho mais ou menos do tamanho assim de uma galinha pequena, né? Não era um animal muito grande não, tá certo? Então, para quem não está entendendo aqui, né, a organização aqui dos ossos aqui fossilizados nesse fóssil, né? Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, ó, isso aqui é a cabeça do animal, tá? Aqui, ó, com o pescoço, né, envergado para trás, ó. Nós temos aqui as vértebras cervicais aqui do pescoço, ó, a coluna vertebral do animal, ó. Temos uma longa cauda, tá certo? Aqui nós temos uma perna, né? A perna direita, aqui a perna esquerda, tá? E os dois braços, né? O braço esquerdo e o braço direito, tá? E como é que souberam que esse bicho era uma ave, tá? Porque ele tem aquela que na época em que se descobriu o fóssil, né? E foi estabelecido como característica exclusiva do grupo das aves, que são as penas, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aqui, ó, o contorno aqui, ó, no material fossilizado, ó, em torno aqui, ó, dos braços, né? E aqui ao longo da cauda, você consegue ver as impressões das penas, né, marcadas na rocha, tá? Então, a presença de penas é característica diagnóstica do grupo das aves. Bom, e aí vocês já devem ter ouvido falar, né, certamente, que as aves são dinossauros, né? São os dinossauros que ainda vivem entre nós, né? Os cientistas consideram as aves, né, não como uma classe diferenciada, mas como um grupo de animais que se inclui no grupo dos répteis arcossauros, certo? Então nós temos aqui, né, os dinossauros e de uns, sei lá, 2 décadas para cá, tem se descoberto, principalmente na China, uma série de dinossauros do grupo dos terópodes, né? Que são dinossauros emplumados, dinossauros que têm essas impressões de penas aí, ó, distribuídas pelo corpo. Então se considera hoje, né, as aves como um grupo de répteis, né? Répteis dotados de penas, né, com a capacidade de voo, tá certo? Então esse fóssil aí, ele é interessante porque ele é um tipo de fóssil que o pessoal chama de fóssil de transição, tá? Ou seja, que apresentam características, né? Apresenta características de dois grupos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente olha para a cabeça desse animal, vocês não vão encontrar um bico, né? Como as aves modernas possuem hoje, um bico, né? De queratina e osso e a ausência de dentes. Ao contrário, você vai encontrar uma boca, né, com vários dentinhos. Então, essa ave antiga aqui, né, o próprio nome quer dizer Archaeopteryx, quer dizer asa antiga, né? É um animal que tinha dentes, tá certo? Outra coisa, se vocês observarem que está ausente nas aves modernas, ó, esse fóssil tem dedos, tem garras aqui nos braços, tá? E também essa longa cauda, isso não existe nas aves atuais. As aves atuais têm uma cauda muito curta, pessoal, todas elas. Mesmo aquelas aves que vocês certamente já viram que tem, né?
O rabo comprido, né, aquelas aves rabilongas, elas não têm, né, essa cauda óssea muito longa como esse animal apresenta aqui. Então repare que esse animal, ele traz dentro da sua anatomia características que estão presentes naquela, né, imagem clássica que a gente tem dos dinossauros, né, os dentes, as garras, né, a cauda longa e características das aves atuais, como as penas, né? Então você tem uma mistura de características, é uma transição entre um grupo de répteis, né, para um outro grupo, né, que seria o grupo das aves, mas bem caracterizado, tá certo? Então, pessoal, se vocês lembrarem, por exemplo, né, todo mundo, acho que a maioria de vocês sabe o que é um anu, né? A gente tem bastante anu no nosso campo, né? O anum preto, o anum branco. Então você vê aquela ave rabilonga, né? Com a cauda comprida. Mas aquilo são apenas penas. Naquela estrutura caudal você só tem penas compridas. Você não tem um osso como esse aqui, né? Prolongamento aqui da coluna, né? Na forma de uma cauda óssea, né? As aves, né, modernas reduziram o tamanho da cauda, como eu já falei para vocês, tá? Então, características do grupo, né? Aqui nós temos, né, o corpo coberto com penas. Os membros anteriores se transformaram em asas. As maxilas foram convertidas num bico córneo, né? Córneo quer dizer que é feito de queratina, proteína queratina, tá? E você tem uma série de adaptações do esqueleto para possibilitar o voo, tá? No caso da nossa ave fóssil, ali o Archaeopteryx, esse animal ele realmente não voava. Os cientistas acreditam que ele não era capaz de voar como as aves atuais. Ele era um animal planador, né? Conseguia planar, né? Devia ser um animal arborícola, né? Provavelmente, que planava de uma árvore para outra, ou um animal terrestre que perseguia, né? Artrópodes, voadores, insetos, né? Dando pequenas corridas e pequenos saltos e planando para capturar suas presas. Mas não seria um animal com a capacidade de voo que a gente vê nas aves atuais, tá? Então, adaptações de esqueleto para o voo inclui ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos, pessoal, são ossos é, ocos, né? E que tem ar no seu interior, né? Pneuma quer dizer ar, né? Então você tem ar no interior desses ossos. Isso para deixar o corpo da ave mais leve, né? E esses ossos pneumáticos são ligados ao sistema respiratório da ave, né? A estruturas que a gente chama de sacos aéreos, que eu vou explicar para vocês mais adiante, tá? Nós, mamíferos, né, no caso nós seres humanos, temos alguns ossos pneumáticos, tá certo? Não com a mesma, que tem essa função de reduzir o peso, né? A mesma função, não para que a gente voe, né? Que a gente não é capaz de voar, né? Mas a gente tem esses ossos pneumáticos, né? Na nossa cabeça, por exemplo. Então, os seres humanos têm essa cabeça grande, que se a gente não tivesse, né, essas cavidades nesses ossos, a cabeça ficaria muito pesada, né? Seria um problema para a gente. Então, a gente tem, né, algumas cavidades nos ossos do crânio. Então a gente tem aqui na testa, né, um osso frontal, um dos ossos do crânio. A gente tem uma cavidade, né? Essas cavidades se comunicam com o nosso aparelho respiratório, as vias aéreas superiores, o nariz e a boca, tá, pessoal? Então, a gente tem essa comunicação, né, desses dessas cavidades que a gente chama de seios nasais e paranasais, né, pessoal? Seios maxilares, por exemplo, né? Seios da face, tá certo? Então a gente tem o seio frontal na testa, temos um par de seios maxilares na região da maxila, né? A parte de cima da nossa arcada dentária a gente tem também, né? Tem os seios esfenoidais, tem o seio etimoidal, então, esses espaços, né, essas cavidades ósseas são revestidas por uma mucosa, né, um tecido epitelial, e são cheias de ar para deixar a nossa cabeça mais leve. As aves têm os seus ossos pneumáticos, principalmente os ossos longos, né? Os ossos da perna, os ossos dos braços. Então você tem os ossos pneumáticos, né, os ossos longos das aves. Alguns ossos, principalmente do tronco das aves, eles foram fundidos, né? O que trouxe uma coluna vertebral mais rígida, que facilita, né, o planeio e o voo das aves, tá? O osso externo, que é o osso, né, da parte anterior do tórax, né, um osso grande nas aves.
e que apresenta uma quilha, né? Como se fosse uma quilhazinha que a gente vê na prancha de surf, né? Tem uma quilha no externo das aves, tá? Para inserção dos músculos voadores, que no caso, né, os músculos que fazem as aves voar são os músculos peitorais, tá? A gente tem dois músculos fortes no peito das aves, que são responsáveis pelo movimento, né, dos braços, né, das aves, das asas, e que fazem a ave voar. São eles, né, o músculo peitoral, né, o grande peitoral, né, não o grande peitoral do ser humano, desculpe, pessoal. Então você tem o músculo peitoral, né, das aves, e tem o músculo supracoracoide, tá? O músculo peitoral, ele abaixa as asas, né? E o supracoracóide, que também se localiza no peito, né? Ele levanta as asas, tá certo? Eu acho que tem um desenho mostrando essa musculatura aí, né? Vamos ver. Então, existem adaptações no sistema respiratório das aves, né? Tanto para melhorar a capacidade respiratória desses animais, como também para são uma adaptação necessária ao metabolismo mais acelerado que as aves possuem, né? Então, você tem pulmões compactos, né? Bem reduzidos de tamanho, porém altamente eficientes, tá? Esses pulmões são ligados a sacos de ar, tá? São os pulmões mais eficientes entre os vertebrados. E as aves, assim como os mamíferos, são os únicos animais homeotérmicos, tá, pessoal? Ou seja, mantém a temperatura do corpo constante, né? Você também pode chamar de endotérmico, mas endotérmico tem mais a ver com uma forma do calor, com uma forma de produção do calor corporal, né? E no caso é o próprio metabolismo quem produz esse calor, né, que mantém a temperatura do corpo constante, tá? Então essa é a característica principal das aves, a presença das penas, tá? É uma estrutura feita de queratina, uma estrutura epidérmica, ela emerge da pele das aves, tá certo? E essas são as partes que constituem as penas, tá? Então a pena tem esse formato laminar, né? É uma lâmina, tá? A pena tem uma parte que fica dentro, né, da derme do animal, né, da ave, tá? Essa parte aqui de baixo é chamada de cálamo, tá certo? Que se prolonga nessa haste que a gente chama de raques ou raque, tá, pessoal? E dessa raque partem outros filamentos, ó, de queratina, tá, pessoal? Outros filamentos que a gente chama de barbas. E das barbas partem outros filamentos menores que a gente chama de bárbulas, tá certo? As barbas e as bárbulas formam essa parte laminar, né? Presa à raque da pena, que a gente chama de vexilo, né? Vexilo com X. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Com a minha canetinha, né? Vamos tentar, porque às vezes esses slides antigos dá galho aqui quando eu tento usar minha mesa digitalizadora, tá? Mas vamos tentar. Então, né? Essa parte laminar é chamada de vex. Ó, aí já deu galho aqui, tá? Deixa eu ir aqui para o meu quadro branco então, tá certo? Sair um pouquinho aqui dos slides e vamos para o quadro branco, tá? Então, aquela lâmina ali, né, formada pelas barbas, tá? A gente chama de... Opa, não tá com a caneta aqui, vamos acionar a caneta, canetinha vermelha, tá certo? Então, a gente chama de vexilo, tá, pessoal? Aquela superfície laminar da pena, tá certo? Então, são essas as partes que compõem a pena da ave, tá certo? O slide atual, para a gente não se perder. Então, pessoal, essa é a característica, né, exclusiva do grupo das aves, a presença das penas. E tinha alguma coisa para falar que agora me escapa. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Hum, Daqui a pouco eu vou me recordar. Então vamos seguir em frente, tá? Ah, sim, era isso. Os tipos de penas, tá? Então as penas que recobrem o corpo das aves a gente chama de penas de contorno, tá certo? São aquelas penas típicas, né? Com todas aquelas estruturas. Arraque, cálamo, vexilo, são as penas de contorno. Nós temos também as penas de contorno que servem para a ave voar, né? São aquelas que se destacam, né? No braço da ave, na asa, né? E que fazem, né, a propulsão e a sustentação do voo
da ave, tá? Essas penas de voo são chamadas de remiges, tá certo? Aqui, ó, remiges, tá? E as penas caudais, aquelas compridas, né, são chamadas de rectrizes, né? Então nós temos aqui, né, outros tipos de penas, né, como as plumas, as semiplumas, as cerdas e as plumas pulverulentas, tá? Então uma pluma é quando tem aqui, ó, essa característica, né? As barbas ficam soltas, né, felpudas, tá? Então as plumas são aquelas penas, né, felpudas que a gente encontra no corpo da ave. Isso aqui no caso é uma semipluma, né? Que ela tem essa característica aqui de pena de contorno e aqui de pluma, tá certo? Olha uma pluma aqui, né? Aquela pena felpuda, né? Aqui seria uma cerda, tá, pessoal? São penas parecidas com pelos, tá? E algumas aves, né, vão apresentar essas cerdas, tá? As plumas pulverulentas são plumas que a gente encontra, né, principalmente em algumas aves aquáticas. Elas liberam uma espécie de pó, né, que, né, e se espalha, né, pela pena das aves, né? E existe também uma espécie de papagaio que tem também essas plumas pulverulentas, né? Papagaio aqui do Brasil, que ele espalha, né? Fica parecendo uma farinhazinha, né? Que a pena está sempre coberta com um pozinho, né? Espécie de talco, né? Que vem do desgaste dessas penas que produzem esse pó, tá? Algumas especializações para o voo nas aves, né? Característica das aves é a capacidade de voar, embora a gente tenha aves que não voam, né? Como, por exemplo, né? O avestruz, a ema, o emu, o casuar, né? São aves que não conseguem voar. Os pinguins, né? Que são aves adaptadas para mergulho e natação, né? São aves que adaptaram-se para viver na água, né? Então os pinguins não voam, né? Mas a característica principal do grupo foi a evolução da capacidade de voar, tá certo, pessoal? A maior ave voadora que já existiu foi uma ave pré-histórica, né, o condor gigante, que chegava a pesar até 20 quilos e tinha uma envergadura, ou seja, a distância de uma ponta da asa para outra, de 7 metros, tá? A maior ave que existe hoje é o avestruz, tá? Que chega até 150 quilos, tá? E existiram, o ser humano conviveu com algumas aves até bem pouco tempo, coisa às vezes, talvez até algumas centenas de anos, né? Não chega nem até 1000 anos, né? Como a ave elefante de Madagascar e os moas da ilha da Nova Zelândia, eu acho que da Nova Zelândia, os moas, não, Nova Guiné, tá? Aí você tinha os moas que foram caçados, assim como a ave elefante, até a extinção pelo ser humano, tá? Essa ave elefante eu pesava bem mais do que o avestruz, ou 450 quilos. É obviamente que essas aves, né, não voavam, tanto os moas como a ave elefante não voavam. Então o avestruz, a ema, a ave elefante, os moas, casuares, emus, pertencem a um grupo de aves chamado de ratitas. Essas aves, né, perderam a capacidade de voo, né? Inclui essas aves corredoras que a gente conhece, né? O kiwi, também da Oceania, né? E, salvo engano, os tinamiformes aqui da América do Sul, né? As perdizes e codornas aqui do Brasil, né? E não são, né, o mesmo grupo das perdizes europeias e norte-americanas, tá? Então são ratitas, certo? Aqui tá. Isso aqui não vou cobrar, tá, pessoal? Esse negócio aqui é para nível superior e não vou cobrar aqui na nossa prova, então a gente passa, tá? Observação aqui para a estrutura óssea do braço, tá? Isso vai variar, né? O antebraço e o tamanho do braço e do antebraço varia com o tipo de voo que a ave vai oferecer. Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui é a mão, né? A estrutura óssea da mão que foi, modificada aqui na ave, né? Aqui os ossos, o rádio e a una, tá? E aqui o húmero, tá? Então você tem modificações, ó, no antebraço ou na mão, dependendo do tipo de voo que a ave vai realizar. Se um voo mais planado, como o do albatroz, tá? Um voo batido e planado, como o das fragatas, ou um voo, né? Quase não tem planeio, como o voo rápido do beija-flor, tá? Aqui a estrutura das penas, das coberteiras e das penas de voo, né? Das hêmiges. Diferentes tipos de asas, né? Mais afiladas, mais largas, mais compridas, de acordo com o tipo de voo, tá certo?
Isso aqui também não vou cobrar na sequência de multa, né? Isso aqui não interessa para vocês, tá? Especializações para o voo na forma do corpo, né? Então o crânio é leve, também com ossos pneumáticos no crânio, tá? A maior parte do peso da ave, ou seja, da massa, vai ficar concentrada nas pernas, né? Nos membros posteriores. Veja que interessante, as aves não possuem bexiga, que é para não sair voando com a bexiga cheia e pesado, né, pessoal? A maioria das fêmeas das aves tem apenas um ovário, para reduzir o peso do corpo, ovário esquerdo, tá? As gônadas são de pequeno tamanho, os músculos peitorais bastante desenvolvidos, que são os músculos de voo, né? Corresponde a 20% da massa corporal nas aves voadoras fortes, tá? Os corações grandes, de alta velocidade de fluxo sanguíneo, tá? E os pulmões complexos, tá? Com a corrente cruzada de ar e sangue, dissipação do calor produzido pelo trabalho muscular durante o voo, tá? Então, os pulmões também têm essa função de reduzir, né, o calor gerado pela atividade muscular durante o voo da ave, tá, pessoal? Então, aqui os ossos pneumáticos, nem todas as aves os têm, tá? A pneumatização geralmente é mais desenvolvida nas aves de grande porte, tá certo? O externo, que é o osso do peito, né? Da frente do peito, né? O húmero, é o osso do braço, a cintura escapular aqui da região aqui próxima do ombro, né? Que liga aqui o ombro ao tronco, né? Da ave, né? São pneumáticos e fazem parte de um sistema de sacos aéreos interconectados, tá? A cintura pélvica, né? O quadril da ave ele é alongado, tá? Mas isso eu não vou querer detalhes, tá certo? A cauda, como eu falei para vocês, vai ser curta, apenas com 5 vértebras caudais, né? E um ossinho que a gente chama de epigóstilo, tá? O que é que eu quero que vocês, desse tópico aqui, ó, quero que vocês decorem aqui as características do externo, tá certo? Que é expandido como uma quilha, né? Nas aves voadoras. É a origem dos músculos grande peitoral, eu estava certo, né? Quando eu falei grande peitoral. E supracoracóide, tá certo? O grande peitoral, ele abaixa o braço da ave, né? E o supracoracóide levanta, tá? Aqui o esqueleto, né? Da ave, aqui é o esqueleto de um galo, tá? Essa aqui é a quilha do externo, tá vendo, pessoal? Aqui no peito, ó, desse galo, a gente tem essa quilha, tá? Onde vão se inserir os músculos que movem os braços, né? Para causar o bater de asas, né? Para a ave voar, tá? Então, coração, pulmões e trocas gasosas. Então, o sistema respiratório da ave é bem diferente dos outros vertebrados atuais, tá? Pela presença dos sacos aéreos e pela própria estrutura, né, da superfície respiratória, tá certo? Então, os sacos aéreos ocupam uma grande porção da parte dorsal do corpo. Nesses animais, pessoal, nas aves, são os únicos vertebrados em que o ar circula nos pulmões em um único sentido, ou seja, o ar que entra pelo nariz, pelas narinas da ave, ele vai passar só uma vez pelos pulmões. É diferente do nosso mecanismo respiratório, né? Nós mamíferos e outros vertebrados, o ar entra, né? Vai para o pulmão e volta pelo pulmão, tá certo? Nas aves vai ser um pouquinho diferente. O ar vai entrar, mas ele não vai logo para os pulmões. Ele vai para os sacos aéreos, ó, que estão localizados na parte posterior do corpo da ave. Então vai para os sacos aéreos posteriores. Dos sacos aéreos, esse ar passa para os pulmões e dos pulmões vai para os sacos aéreos anteriores para depois sair, né, pela faringe, né, e laringe da ave, tá certo? Pela laringe e pela faringe da ave, de volta para fora do corpo, tá certo? No movimento de expiração, de jogar o ar para fora, tá certo? Agora atenção para essa informação aqui, ó. Trocas gasosas, ou seja, absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico só acontece nos pulmões. Não ocorre trocas gasosas nos sacos aéreos, só nos pulmões, tá? Não esqueçam disso, porque eu vou perguntar na prova, tá certo? Fluxo de ar e de sangue tem direções opostas, como acontece com os peixes, né? Isso facilita, né? Torna mais eficiente a absorção do oxigênio, tá? Então, aqui nós temos duas espécies de aves, né? Uma espécie da família dos corvos,
o Pirrocorax graculus, tá? É uma ave que já foi observada voando a 8.200 metros de altitude, tá? E o Anserindycus, uma espécie de ganso, tá? Que migra através da cordilheira do Himalaia, né? Passando por cima do Monte Everest, né? E já foi registrado nessas aves voando tranquilamente a 9.200 metros de altitude. Qual é o problema disso aí, pessoal? É que nesse nível de altitude o ar é extremamente rarefeito. Ou seja, nós seres humanos não conseguiríamos sobreviver numa altitude dessa, né, pela falta de oxigênio. Mas o sistema respiratório e circulatório das aves é tão eficiente que mesmo nessa baixa concentração de oxigênio, eles conseguem, né, respirar e seguir, né, voando tranquilamente, tá? Sem problemas, tá? Muitas pessoas morrem ao tentar escalar o Everest, né? No avião, quando a gente viaja, que é mais ou menos nessa altitude aí, tá? O avião é cheio de ar pressurizado lá dentro, né? Para a gente poder respirar, tá, pessoal? Então, essas aves conseguem essa proeza, né? De atingir essas grandes altitudes, tá? E aqui está o complexo sistema respiratório das aves, tá, pessoal? Nós temos aqui a traqueia. Na bifurcação da traqueia, a maioria das aves, ó, vai ter essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de siringe, tá? É isso que permite, é o órgão vocal das aves. É isso que permite o canto das aves, né? Os cantos, os chamados, os gritos, as vocalizações dos pássaros, né, e das aves é feita aqui pela siringe. Existem espécies de ave cuja siringe é destituída de músculos, tá certo? Então a siringe não é funcional, então essas aves não conseguem cantar, não emitem sons, por exemplo os urubus, algumas espécies de cegonha, tá certo? A seringe, né? Há algumas ratitas, né? Como a ema, elas não conseguem cantar, tá? Elas podem até emitir algum tipo de chiado ou de mugido, mas não vão ser capazes de ter um canto elaborado, porque a seringe não tem essa capacidade nessas aves, tá? Então aqui bifurca as traqueias e os brônquios, ó, eles entram aqui, ó, dentro desses dois pulmões, tá certo? Agora repare que ligado aos pulmões, tá? E ao sistema das vias aéreas superiores, nós temos 9 sacos aéreos, tá, pessoal? Sacos aéreos posteriores e sacos aéreos anteriores, tá? Então essas estruturas de cor amarelada que vocês estão vendo aqui são os sacos aéreos, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, sacos aéreos, né? Pares, né? Tem um saco aéreo ímpar aqui, né? Dá um total de 9 sacos, tá certo? Então, quando esse ar entrar aqui no pulmão, ele vai primeiro para os sacos aéreos posteriores, para depois voltar pelo pulmão, ir para os sacos aéreos anteriores e voltar pela traqueia, né? Na expiração, tá? Pessoal, então, as aves, né? Em comparação com os mamíferos, tá? Se a gente olha o pulmão de um mamífero, esses brônquios, eles vão se ramificar e terminar numa estrutura de fundo cego. O que é fundo cego? Uma estrutura que não tem saída, tá? Então, as ramificações dos brônquios, elas vão, né, se ramificar nos mamíferos e vão terminar numa estrutura em forma de caixa de uva que a gente chama de alvéolos. As aves não têm esses alvéolos pulmonares, tá certo? Em vez disso, os brônquios se ramificam na forma de tubos, que a gente chama de parabrônquios, tá? Aqui, ó, os parabrônquios, né? Tem essa forma tubular, tá certo? Então, um pouco é diferente do sistema respiratório dos mamíferos, que é alveolar, tá certo? Então, esse aqui é um esquema, né, desenhado que mostra como é o circuito, né, que o ar percorre no sistema respiratório das aves, tá certo? Então essa parte escura representa o fluxo de ar, essa parte mais cinza escura. Então aqui, ó, nós temos um brônquio, o ar está entrando aqui pelo brônquio, ó, veja o sentido da seta, tá certo? E ele, em vez de ir para o pulmão, aqui são os parabrônquios, ó, ele se dirige aos sacos aéreos posteriores. Dos sacos aéreos posteriores, com a contração desses sacos, né? O ar é empurrado agora sim para os parabrônquios. E aqui, ó, no segundo desenho, é onde ocorrem as trocas gasosas aqui nos parabrônquios, tá? Dos pulmões,
O ar, então, continua sendo empurrado e vai para os sacos aéreos, ó, anteriores, sendo depois expelido na expiração, ó, de volta pelos brônquios em direção à traqueia e às vias aéreas superiores, tá ok? Então, o ar só passa uma vez aqui pelos pulmões, né? Ele vai ter um circuito único, tá, pessoal? Não é como nos mamíferos, em que o ar entra pela traqueia, vai para os pulmões, volta dos pulmões, passando pelo mesmo local. Não. O ar segue um circuito único aqui, ó. Vai para trás, para frente e sai. Vai para trás, para frente e sai, tá? Então, um circuito único, tá, pessoal? O fluxo de ar nas aves, tá? Então, aqui nós temos a ave respirando, ó. Isso aqui que está pintado no azul mais claro é o ar, né? Representa o ar. Então vai para os sacos aéreos posteriores, depois vai para os pulmões, sacos aéreos anteriores e sai, ó. Tá certo, pessoal? Vai sair por aqui, tá? Então, a vocalização ou canto, como eu falei, tá certo? É... A siringe é o órgão vocal, né? Situado na bifurcação da traqueia, tá? Os pássaros canoros têm de 5 a 9 pares de músculos siringiais. Os abutres do Novo Mundo, né? Os abutres em geral, também os do Velho Mundo, né? As cegonhas e as ratitas, as emas, né? Avestruzes, emures, caviares, né? Caviares, ó. Casuares, né? Caviar é ova de peixe, né? Então, as ratitas, né? A maioria dos pelicanos também não possui músculos siringiais, então não conseguem cantar nem produzir vocalizações acentuadas, né? Destacadas, tá certo? Alimentação, digestão e excreção. As aves não têm dentes, então, portanto, elas engolem os alimentos aos pedaços ou às presas inteiras, né? Nós temos aves frugívoras, né, que se alimentam de frutos, aves granívoras, que se alimentam de sementes, aves onívoras, que se alimentam de animais, ou de sementes, ou de frutos, né? Temos uma espécie de ave que só se alimenta de folhas aqui no Brasil, que é a cigana, tá? Uma ave amazônica, da região amazônica, tá? É uma ave folívora, né? Que só se alimenta de folhas, tá? E as aves engolem o alimento aos pedacinhos, ou cortam os alimentos, como as aves de rapina os fazem, né? As aves carnívoras, gaviões, falcões, que caçam suas presas, então eles têm um bico afiado, né? Para cortar a carne, né? É diferente quando uma ave, né, como um bem-te-vi, né? Captura um ratinho, uma lagartixa, ele vai até tentar, né? Amolecer aquele bicho, né? Batendo no tronco, batendo numa pedra, tá certo? Ver se tá, até consegue partir em alguns pedaços, mas geralmente engole inteiro, tá, pessoal? As aves têm um sistema digestório também muito eficiente. A digestão nas aves é muito rápida, tá, pessoal? Então, por exemplo, se um sabiá come um fruto, em 30 minutos aquele fruto já está sendo, às vezes, descartado nas fezes, tá? Já passou por todo o processo de digestão, tá? Então, algumas aves ó, têm uma dilatação no esôfago que a gente chama de papo, para armazenar, né, alimento, né, antes de mandar para o estômago. Então, a ave que está forrageando no solo, comendo sementinhas no solo, ela vai enchendo o papo ó, de grãos, né, para depois, né, quando tiver tudo seguro, ela engolir tranquilamente e mandar lá para o estômago, tá certo? É, No estômago verdadeiro da ave, tá, pessoal? A gente tem uma divisão em duas câmaras. O proventrículo é a primeira câmara, a que se segue a segunda câmara, que é chamada de moela, tá, pessoal? O proventrículo é responsável pela digestão química do alimento, tá? As enzimas digestivas vão ser produzidas aqui. E a moela vai servir como órgão que, entre aspas, vai mastigar o alimento, tá certo? Vai triturar o alimento ingerido. É o estômago mecânico, tá, pessoal? Então, as aves têm o estômago dividido em proventrículo e moela, informação importante, tá, pessoal? O intestino, né? Depois você pode ter derivações aí no intestino, né? Prolongamentos do intestino que a gente chama de secos. Eles vão ser mais desenvolvidos nas aves que se alimentam de matéria vegetal, tá? E as aves têm uma saída em comum
para o sistema digestório, que recebe também, né, os ductos reprodutores e também os ductos excretores, tá certo? Então, essa saída comum para fezes, urinas e fluidos reprodutores, né, como o esperma e o próprio ovo, é chamada de cloaca, tá, pessoal? Então, a cloaca é essa saída comum que a gente encontra, né, em répteis, nos mamíferos monotremados e nas aves, tá certo? Também nos anfíbios, tá certo? A excreção, ó, é a mesma que a gente encontra nos répteis, tá? Ácido úrico, tá? Que permite uma grande reabsorção de água. Aqui o ovo terrestre, é o mesmo ovo que vocês já viram aí na aula passada de répteis, tá? Com os mesmos componentes, tá? Córeo, amnion e alantoide, tá? Aqui o vitelo. Os ovos de aves têm muito vitelo, a gente sabe disso, a gente come ovo, né? Aqui evolução e filogenia, esse seria o aspecto do Archaeopteryx, tá, pessoal? Aqui o nome dele, o Archaeopteryx litográfica, tá? Do Jurássico, da Alemanha, certo? As aves, eu botei aqui, descende dos répteis arcossauros, né? Mas na verdade as aves são répteis arcossauros, tá? A gente viu, né, na aula passada, que o grupo dos arcossauros inclui dinossauros, pterossauros, crocodilos e aves, tá? É um grupo só, tá? Isso aqui não interessa para nós, certo? Aqui algumas aves pré-históricas, né? As chamadas aves do terror, aqui da América do Sul e América do Norte, que dominaram, né, o cenário do início da era Cenozoica, né? Aqui na América do Sul, tá? Essa aqui, ó, é um desenho das aves elefante da ilha de Madagascar. Isso aqui é um ovo ó, da ave elefante, né? O pessoal de vez em quando encontra, né? Esses ovos, né, fossilizados, as cascas dos ovos da ave elefante, né? Que foi uma das maiores aves, talvez a mais pesada que já existiu, né? A Epiodes maximus, que provavelmente foi extinta pelo ser humano, tá? O ser humano conviveu com essa espécie que não existe mais na ilha de Madagascar. Então, comparando aqui, ó, aqui nós temos o esqueleto da maior espécie de ave vivente, ó, o avestruz, e aqui, ó, do lado direito, o esqueleto da ave elefante, ó. Aqui um ovo de avestruz e aqui um ovo de ave elefante lá de Madagascar, uma ave que está extinta, tá? E esse aqui é o moa, né, da Nova Zelândia, tá? Talvez sejam as aves mais altas, tá? Tem várias espécies de moa, foram provavelmente também extintas depois que as ilhas da Nova Zelândia foram colonizadas pelos Maori. Aqui, né, exemplo das ratitas, essas aves, né, não voadoras, são aves que se especializaram na corrida, tá? O avestruz, a ema, sul-americana, e o emu, né, australiano. Isso aqui não nos interessa muito e foi isso, né, pessoal? Aqui nós falamos das aves. Qualquer dúvida é só me contatar pelo e-mail ou pelo próprio cigarro, tá certo? Não deixem de responder as listas de exercício, tá? Conforme eu deixei lá no Siga, tem muito material. Talvez eu coloque ainda mais material daqui para quarta-feira. E amanhã a gente conclui essa parte de videoaulas com a aula sobre os mamíferos, tá certo? Então amanhã de manhã eu devo colocar o vídeo dos mamíferos. Bom estudo, bom descanso, né? E até quinta-feira, se Deus quiser, para a gente fazer a nossa prova mensal, tá? Do quarto bimestre. Tchau, tchau, pessoal.